Oi, me chamo Victoria de Lima. Tô na minha disciplina de estágio obrigatório 2 do ensino fundamental. A minha área de concentração escolhida foi metodologia de ensino. E o meu tema é educação lúdica. Justificativa. Nesse estágio foi escolhido como área de concentração a metodologia de ensino, pois assim pode-se usar em diversas formas de ensino, como a educação lúdica, que se trata de brincadeiras que causam interesse nas crianças. Assim, aprendem brincando. Pois o ensino lúdico é uma forma de desenvolver a criatividade dos alunos e proporcionar novos conhecimentos através dos jogos, brincadeiras, músicas e danças. O intuito dessa forma de docência é ensinar divertindo e interagindo com os demais colegas, né? Eu escolhi muito essa justificativa porque escolhi muito a educação, né, lúdica, porque a gente vê muito nas salas de aula professores que, eu não digo a metodologia de ensino tradicional, mas um pouco dos vestígios de método tradicional. E isso é muito ruim, né, para as nossas crianças, professores que ainda estão com esses pensamentos de metodologia de ensino tradicional, porque a metodologia de ensino tradicional, esses professores que têm o vestígio de método tradicional, às vezes só o aluno fala, só o professor fala, o aluno só escuta, passam bastante folha, não tem aquele momento do aluno poder perguntar, ou brincadeiras lúdicas, né? Porque eu queria muito ressaltar aqui que a gente tem que mostrar para as crianças que é brincando que a gente se aprende também, né? Não é só passando folha e coisa arada, enfim, é brincando que a gente se aprende. Na turma que eu fiquei, foi o segundo ano A da professora Giane. Logo mais eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a turma que eu escolhi, eles não tinham aula de ciências nem aula de artes, eles tinham apenas bastante matemática, português. Durante a minha observação, né, esse tempo que eu fiquei na minha observação, eles tiveram muita aula de matemática e um pouco de português. Não teve artes, não teve ciências, né? A educação física deles eu não participei, eles não tinham comigo educação física, né? No período que eu fiquei, das 7h20 até as 11 horas. Não fiquei, mas eles não tinham comigo, em nenhum momento eu percebi isso. Eles tinham informática, tinham biblioteca. E eu quis continuar o cronograma da professora, a rotina da professora daquilo que ela já estava com seus alunos, né? Que era matemática e português. Então, eu me baseei muito na matemática e português, que era aquilo que eles já estavam estudando. Objetivos: identificar as sílabas tônicas após as monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Refletir em como formular frases através do jogo silábico. Resolver problemas matemáticos de adição e subtração. Desenvolver atividades artísticas como desenhar, pintar, interpretação de textos, raciocínio lógico. A minha fundamentação teórica. Minha pesquisa se construiu em torno de muitos autores e maneiras diferentes de se pensar, assim descobrindo que não tem uma forma exata de se ensinar. Cada um leva a sua aprendizagem de maneira como quiser, usando sua criatividade sempre. Aos anos iniciais da escolaridade tem grande importância na vida de uma criança, pois é nesse momento que cria uma base para as demais séries. Segundo o Nascimento, 2007, considerar a infância na escola é grande desafio para o ensino fundamental. Pressupõe considerar o universo lúdico, os jogos, as brincadeiras, como prioridade, definir os caminhos pedagógicos nos tempos e espaços da sala de aula que favoreçam o encontro da cultura infantil, valorizando as trocas entre todos que ali estão, em que as crianças possam recriar as relações da sociedade na qual estão inseridas, possam expressar suas emoções e formas de ver e de significar o mundo, espaços e tempos que favorecem a construção da autonomia. É muito importante isso na educação, né? Educação lúdica ali. As crianças, elas veem um novo mundo, elas imaginam diferente e é uma nova forma deles aprender, eles vão ter mais gosto de aprender. Às vezes a gente vê o desgosto, né, nas crianças por tem que aprender, tem que ir pra aula. Mas se a gente pega uma professora que faz bastante atividades lúdicas, não tô dizendo que folha não pode.
Acho muito importante a gente usar a folha, tanto que eu fiz muitas atividades com folha com eles, né? Mas também tentei aplicar bastante lúdico ao mesmo tempo. Porque eles imaginam, eles criando, né? É um outro método. É um outro método de ensino. Metodologia. Meu estágio foi realizado na escola EMF Cecília Meirelles, no bairro Operário, em Novo Hamburgo, na turma do segundo ano A, com um total de 23 alunos. Dei continuidade aos conteúdos que a professora Giane já estava passando para seus respectivos alunos. Desenvolvi atividades tanto lúdicas como em folhas para eles, pois a professora aplicava a metodologia um pouco mais tradicional, e optei por usar um pouco a folha em papel, mas sempre trazendo a ludicidade em sala e não deixando o tradicional tomar conta. Aqui eu disse o tradicional, mas como eu falei antes, eu falo tradicional, mas não aquela metodologia tradicional mesmo, do professor tradicional. O método dela era um método um pouco mais tradicional, um método um pouco mais de usar bastante folha, né? Durante a minha observação, que eu estive lá em uma semana, eles fizeram uma atividade, que ela fez uma atividade bem legal, eu gostei bastante, que eles fizeram tipo um jogo assim que nem tem no Domingo Legal, de apertar o sininho e o outro fala das respostas. Eu gostei bastante dessa brincadeira, que foi bem lúdica, bem legal, isso envolveu eles. E eles tinham um momento de brincar na sala, né? Mas o momento de brincar é um momento deles, né? Não teve nenhuma atividade referente ao brincar, né? Aquele momento que eles estavam brincando em sala de aula foi um momento mais brincadeira livre, né? Nada de aprendizado ali. Mas são crianças, né? Então, tipo, às vezes acaba que na sala de aula, naquelas brincadeiras livres, querendo ou não, eles acabam aprendendo, né? Aprendendo a dividir, aprendendo a se comunicar, aprendendo a fazer contas, porque estão brincando ali de mercado, acabam se envolvendo nesse meio. Minha observação, enquanto eu estive na Cecília Meirelles, foi que lá atende turmas desde a educação infantil até o 5º ano. A escola funciona turno integral. Tem um espaço, o MOVE, né? Espaço onde as crianças do turno da manhã, que já terminaram a sua aula, podem ficar junto com seus monitores. Atua na escola professores, professoras, diretora, coordenadora, professora específica para a biblioteca, junto com os monitores. Meninas para a limpeza da escola, junto com meninas para a cozinha. A escola tem aproximadamente 400 metros quadrados, possui salas de educação infantil no 2º andar e no 1º andar fica o ensino fundamental, tendo salas para as turmas do 1º ao 5º ano. A maioria das salas tem televisão, onde os alunos assistem vídeos ou a própria professora ou professor poderá usar para explicar a matéria através de alguma imagem. Possui espaço coberto, possibilitando a prática de esporte, atividades esportivas, independente do clima, além de proteger os alunos e professores. Essas áreas cobertas elas foram colocadas em 3/10/2012, né, e se atualizou em 22/11/2020. A escola possui essa biblioteca onde os alunos são levados para brincar e ler seus livros, coisas que a minha turma sim fazia isso. Eles também tinham o dia deles da biblioteca, então eles colocavam, a professora levava eles liam livros e tinha um momento deles de leitura também. Possui sala de informática com vários computadores disponíveis para o uso dos alunos, pátio coberto, tanto já mencionado anteriormente, tanto o pátio que também é coberto, que fica na frente das salas, né? Onde quando chove eles fazem o recreio deles ali. E tem um palco e normalmente as crianças o usam para brincar na hora do recreio e a diretora junto com a coordenadora os utilizam para dar anúncios, para cantar o hino, que eles sempre se juntam para cantar o hino naquela parte ali. No fundo tem barrancos com bastante areia, onde as crianças brincam no recreio, e da mesma forma que a educação infantil tem seu pátio com sua pracinha, o ensino fundamental também possui sala de recurso multifuncional para atendimento educacional. Roteiro de entrevista e planos de aula. Meu período de regência foi do dia 16 até o dia 23, porque no dia 19, que caía numa quinta-feira, a coordenadora me chamou
e disse que não era pra mim entrar em sala na quinta-feira, né, dia 19, porque a professora Giane trataria de planejamento, e com isso já tinha planejamento para as crianças, tudo pronto, e eu não precisaria entrar em sala, né? Daí eu acabei não entrando. Então eu fui no dia 16 segunda, dia 17 terça, dia 18 quarta, quinta não fui, dia 20 na sexta eu retornei, e na segunda-feira, depois, né, no final de semana ali, dia 23 do 10, eu voltei, né, pra fazer meu último dia. Foi das 7h20 até as 11 horas da manhã. No meu primeiro dia eu fiz atividade de matemática, 2 folhas, sobre ordem crescente e decrescente, sempre auxiliando eles em todo momento. Eu passava pelas mesas, auxiliando, né, eles o tempo todo. E depois tinha desenhos nas folhas, né, então eu pedi pra cobrir os balões, né, ali presente que tinha na folha, pedi pra eles desenharem e pintarem ali também. Na terça-feira eu fiz um jogo silábico, onde eu reuni eles em uma roda. Foi muito legal, foi muito bacana. Mas eles ficaram meio inquietos, assim, eu percebi que tinha brincadeiras lúdicas, assim, que eles não gostavam muito. Preferiram mais as folhas, assim. Mas mesmo assim eu fiz a brincadeira lúdica, a gente se reuniu em uma roda. E eu fiz uma caixa, né, da Colgate ali, aquela de pasta de dente. Enrolei com uma folha de ofício e coloquei sílabas diferentes, várias sílabas na parte da caixa, e na frente, depois vai ter fotinho ali, em cima da caixa apertei vamos jogar. E eu fiz tipo o jogo de verdade o desafio, e eles estavam em roda, eu jogava, e aonde aparecia vamos jogar, e esse vamos jogar estava direcionado para a pessoa, né, que estava direcionada ali tinha que falar, a criança que tinha que falar. Eu pedia para eles formar 2 palavras com as sílabas ali. Eles escolhiam a parte da caixinha que eles iam, né, querer ali, que tava as sílabas, eram várias, então eles escolhiam a parte, né, que eles queriam ali. E tinha umas 4 sílabas ali, eles criaram a palavra. Depois tinha que criar uma frase com aquelas 2 palavras. Por exemplo, criar a palavra inglês e a palavra dado. Daí eles tinham que criar uma frase, assim, no jogo eu tive que jogar o dado, eu precisei falar inglês. Algo assim, eles tinham que ir criando e tal. Foi bem bacana, foi bem legal essa experiência. Eles gostaram, mas no finalzinho eles acharam um pouquinho chatinho. Na terça-feira, quarta-feira, eu dei 2 folhas pra eles, né? Um com caça-palavras, que era sobre monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E dei uma atividade de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas para eles. Porém, eles fizeram, eu ensinei eles, eu escrevi um pouquinho de conteúdo no quadro pra gente ir conversando conforme eu ia explicando. Mas a prof. Giane falou pra mim que eles nunca tinham aprendido essa matéria. E foi a primeira vez que eu tinha passado pra eles, então foi o primeiro contato que eles tiveram com aquilo ali. E a professora Giane falou que se eu tivesse mais alguma atividade com essa matéria, não era pra mim passar pra eles, mas graças a Deus eu tinha só aquela ali mesmo, e eu acabei fazendo uma vez ela só. Mas eu fiquei muito feliz porque eles conseguiram entender a matéria, mesmo que fosse a primeira vez que eles tinham feito a matéria, eles conseguiram aprender. E a prof. Giane me ajudou muito porque ela conseguiu fazer a atividade com eles, eles fizeram, eu tô com a atividade pronta de todos ali. Fico muito feliz por isso. Mas eles nunca tinham aprendido essa matéria, né? Pedi desculpa pra prof e tal. Mas foi uma vez também que eu passei essa atividade pra eles e tudo certo. Na sexta-feira eu fiz um jogo matemático, onde vai ter fotinho também depois. Eu fiz uma caixa, né? Decorei ela do meu jeito, botei olho, fiz a boquinha. E dentro dela tinha números de 1 a 10. E tinha no quadro, eu fiz outras bolinhas assim, com bolinhas de papelão, com mini bolinhas dentro. Uma bolinha do número 1, outro papelão, né, circular com mais 2 bolinhas. E fui fazendo vários jogos ali, envolvendo aquele material que eu criei, fui fazendo vários jogos. Eles tinham que pegar dentro da boquinha do boneco, que eu fiz ali de caixa de sapato. Tinham que pegar e tinham que me falar o número que era e depois procurar ali
nas bolinhas que tinha no quadro qual número era o que eles pegaram, né? E aí depois a gente foi fazendo conta, né? Com o número que tem na tua mão mais o número que tá no quadro, que tem nas bolinhas. Conta aí. Deu 15. Daí a gente começou a fazer contas matemáticas com o grupo todo. Daí todo mundo na sala se ajudava. Foi muito legal, muito bacana. E no meu último dia eu fiz mais uma folha de matemática de adição e subtração. Como eu tinha dito, como eu vou dizer na verdade, eles na sexta-feira, no meu período de regência, na sexta-feira eles iam ter uma festa de anos 60, 70, 80 e 90. Então eles estavam com bastante ensaios, né? Então no meio da minha regência, no meio da minha manhã, do pouco tempo que eu tinha já com eles, eu tinha que parar a aula pra ir na área coberta e fazer um ensaio com eles geral, pra eles ensaiarem pro evento que ia ter. E na sexta-feira seria o dia do evento, né? Então foi bem corrido. Mas, graças a Deus, eu voltei na segunda-feira e consegui fazer tudo o que eu queria fazer com eles. No fim, deu tudo certo. Minha vivência de estágio. Essa experiência acrescentou muito na minha vida profissional. Sou muito grata por toda essa vivência, pois como relatado no paper, desde o momento da minha chegada para a observação, até a regência fui muito bem acolhida. Muito bem acolhida. Tanto pelos alunos e professoras. A Cecília Meirelles foi uma escola que eu estudei desde o meu 4º ano. Voltar para lá e poder ser professora e fazer parte da história daquelas crianças foi muito gratificante para mim. Não tem preço poder voltar lá e fazer parte da história deles e a parte da história ali, né? E poder estar com uma turma numa escola onde eu estudei, onde professores maravilhosos me deram aula. Eu pude reencontrar professoras minhas que me deram aula, tanto que a professora de ciência deles foi a minha professora de ciências. Então, a professora de educação infantil de lá, que participou dos ensaios do evento, foi a minha professora também de biblioteca, então foi muito gratificante para mim. Eu pude reencontrar um aluninho no mercado e ver a felicidade dele ao me encontrar não tem preço. E até botei ali, né, na vivência ali, que até surgiu um comentário que ele queria que eu fosse a professora regente dele. Eles até perguntaram pra mim se eu ia ficar até o final do ano com eles. Então, creio que a minha parte eu fiz ali e foi muito legal, foi muito bacana. Fico muito feliz. Encontrei a mãe desse aluninho, ela falou, prof, em uma semana tu conquistou a turma, eles te amaram. E tanto que no dia dos professores eu ganhei um bis, tá? Um bis, foi muito legal. Levarei essa experiência para o resto da minha vida. Foi uma experiência maravilhosa, apesar das atividades paralelas, né, que a minha turma teve, em questão da festinha. Todos os dias foram bem produtivos, todos bem participativos e muito entusiasmados com tudo que eu trazia e abordava. Aqui eu botei algumas vivências do meu estágio. Ali da fotinho, como vocês estão vendo aí a fotinho, que eu fiz ali com a caixa, né, da Colgate, das sílabas. Desde o meu boneco, né, que eu fiz, que eu achei bonito, né, tá bem bonitinho ali do jogo do matemático. Tem uma foto ali que tá dizendo assim, ó, nós do 2º ano te amamos, beijo, uma coisa assim tá escrito. Que a aluninha Mariana fez, ela escreveu no quadro no último dia. E aqui, uma fotinha de nós todos, foi muito legal, que eu tirei, foi o dia que eu até levei bis pra cada um, eu fiz uma mensagenzinha à mão, grampeei e dei para cada um para me despedir deles. As minhas referências, eu usei um artigo, né, da Luana Alves, que é a importância da matemática nos anos iniciais, e lá de Curitiba. Eu usei ali, esse artigo ele falou bastante assim das vivências, de como a educação lúdica ela é importante na vida da criança, na vida dos alunos, né? E como a educação lúdica é importante dentro da sala de aula. Ali também, o site Frases do Bem, que eu peguei para fazer a citação. Para minha citação, eu escolhi do Rubem Alves, que diz assim, tinha várias, né? E até ficou meio difícil de escolher, mas eu escolhi. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros
desaprendem a arte do voo. Essa frase me impactou bastante, porque eu já estive em turmas que profs tanto deram aula pra mim, nos deixavam em gaiolas, né? Só eles falavam, só eles passavam o conteúdo e não tinha muito lúdico, né? Então, quando a gente trata a educação lúdica pra dentro da sala de aula, a gente faz os nossos alunos a voar, eles se libertam, né? E eu creio muito que na nossa sala de aula, dentro da sala de aula, a gente tem que entregar sempre, fazer com que o aluno queira esse mistério, né? Que ele tenha a descoberta, né? E não trazer o desgosto na sala de aula. Mas esse foi meu trabalho. Fico muito feliz e grata por tudo. E é isso.